noite a todos, 6h39. Vamos para a segunda aula aqui do curso, agora sim uma aula para valer. E, bom, gente, cara, eu decidi, vamos fazer a coisa bem do início, né? A ideia é a gente ir passo a passo aqui para vocês entenderem. Eu pedi para todos aí assistirem aí, quem ainda não assistiu, era o ideal para acompanhar as aulas, é assistir o curso Direto ao Ponto, que foi concedido juntamente com o curso de Investidores Pro, tá? Para vocês começarem, o ideal é que vocês já tenham assistido pelo menos boa parte, né? E para poder, né, me acompanhar aqui, obviamente que eu vou repetir alguns conceitos que eu coloquei no curso, tá? Os principais, pelo menos, aqui nas aulas, tá? Para a gente estar sempre fixando na cabeça, né, os principais conceitos para operar, para entender um pouco, tanto de análise fundamentalista como de análise. Tanto de análise fundamentalista como também da análise gráfica, e mais para frente a gente vai entrar com as aulas que só fazem parte desse curso mesmo, que é a parte de operar índice futuro, né? Operar dólar futuro, DI futuro, depois a gente entrar numa questão, uma coisa de correlação, né? Entender um pouco como é que os ativos têm se comportam de uma maneira semelhante muitas vezes. Hoje a gente até tem um exemplo muito clássico, né, de um mercado que se assustou, né, com essa questão, a volta desse problema de bancos lá fora, e aí a gente teve a bolsa hoje caindo, a gente teve o dólar subindo, né, os DIs também abrindo taxa, quer dizer, né, foi aquele dia de aversão de risco, né? Quando tem aversão de risco, normalmente o dólar sobe e a bolsa cai, né, e a taxa de juros também normalmente sobe aqui no Brasil, aqui dá uma piorada, né? Nem todo lugar no mundo é assim, mas aqui no Brasil porque o Brasil é um país mais arriscado, tá? Então, galera, pessoal chegando aí, boa noite a todos, cara, é um prazer enorme ter vocês aqui nesse curso, cara, espero que seja o mais claro possível, não tem problema, é um curso com pouquíssimos alunos, acho que estamos, se eu não me engano, 25 alunos inscritos só. Então, 20, não chega nem a 25, acho que são 24, que teve uma pessoa que acabou não fazendo, né, desistindo. Então, temos 24 pessoas no curso. Então, cara, não tem o menor problema. Que tiver dúvida aí, pô, não se acanhe, né? Pode responder aí pode falar aí no chat. Se tiver alguma pergunta, tem uma aba de pergunta aí também, aí embaixo, aí, ó, se quiser fazer uma pergunta específica. Enfim, a ideia é que vocês aprendam, entendeu? Todo mundo saia daqui aprendendo. Tem a possibilidade de falar comigo também diretamente, depois a gente já vai começar os agendamentos aí para a gente bater um papo, dar uma olhada na carteira de vocês, enfim, tirar as dúvidas também pessoalmente. O ideal é que o curso já tenha andado um pouquinho para a gente chegar nessa fase. Mas com certeza a gente vai abrir essa opção. Vou pedir para a galera do suporte aí mandar um e-mail para a gente fazer um agendamento para eu poder conversar com todas as pessoas aí no horário que encaixe tanto para mim quanto para vocês, tá? Obviamente que eu até já adianto que para mim o melhor horário é no meio do pregão, ali depois, entre 11 da manhã e 4 da tarde, mas eventualmente, se alguém não puder esse horário, a gente dá um jeito de bater um papo pós, né, aula, né, pós-mercado, tá? Então, gente, cara, hoje, na verdade, é uma aula bem prática, uma aula, na verdade, eu gravei uma aula, como essa aula que está fora do mercado, eu acabei gravando, né, uma aula agora, faz pouco tempo, com as cotações de agora, com tudo de agora, para que a galera entenda como que você abre a conta, né? É muito simples, tá? Abrir a conta, né, na EQI. Eu vou até, se puder aí o pessoal do suporte aí colocar para mim aí um link, que é um link que você já entra, né? E o pessoal vai reconhecer que vocês entraram pelo curso, tá? Então, para mim é bem importante, mas, enfim, não é obrigado a estar por aqui, basta você fazer o cadastro basta fazer o cadastro na página da DQI, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos começar aqui, eu vou soltar esse videozinho, ou talvez até melhor, seja até, eu acho que eu vou fazer, vou fazer os slides aqui, tá? Só relembrando aqui os conceitos, tá? Então, assim, vou começar, eu vou fazer o slide, depois eu solto o vídeo, tá? Primeira pergunta aqui, que acho que é básico, mas muita gente, às vezes, não entende direito, o que são ações, né? Ações, então, na verdade, uma pequena participação de uma empresa, tá? Então, até quando você, por exemplo, você fica de sócio de uma empresa, uma padaria, de uma banca de jornal, né, teoricamente, você vai deter um determinado número de ações que vai te dar o percentual que você detém daquele negócio, tá? Obviamente que esses
negócios menores não tem um balão de sócio, são só poucos sócios, mas aí vamos supor que tem você e um amigo teu, sócio da banca, o cara detém 60%, você 40%, entendeu? Ou então os dois têm 50%, ou até uma participação menor, o cara tem 90%, você tem 10%, enfim. Então, a maneira de você, né, dividir, né, esses percentuais é você ter um número total de ações, né, naquela empresa, né, e aí você dividir aquelas ações, né, de acordo com o percentual, né, de que cada um detém, tá? Então é muito simples, tá isso. Então na verdade, a ação que a gente vê no mercado, né, esse mercado que a gente vê, sai bando de negócio, bando de ação, é literalmente a mesma coisa, tá? A única diferença é que, normalmente, a gente tem um acionista controlador, né, o dono da empresa, é o cara que tem maior participação, tá? E ele tem um bando de investidores menores, que seja fundos de investimento, seja banco, seja empresas mesmo, sejamos nós, pessoas físicas, que também a gente pode deter, né? Basta comprar uma ação que você vira sócio, né, da empresa. Uma participação bem pequenininha, mas você vira sócio. Bom, então, só para vocês terem uma ideia, aqui o capital social da Vale, isso aqui foi a última vez que eu atualizei, teria até que dar uma confirmada, né? Isso aqui não é muito difícil confirmar, a gente pode até confirmar aqui se ainda segue assim, tá? Mas o fato é que o capital social da Vale é composto por 5 bilhões 132 milhões 460 mil ações, tá? Ou seja, se você vai lá na Vale, né, compra 1.000 ações, que, né, no preço de hoje está valendo um pouquinho menos de 70 mil reais, né? Cada uma vale 70, você compra 1.000, viu? 70 mil. Na verdade, você vira sócio da Vale, mas com essa mini participação aqui, ó, 0,1234002% da empresa. Então, você fica um sócio de uma empresa gigantesca, né? Mas uma sociedade, obviamente, muito pequena, mas você detém todos os direitos, né, que a empresa tem. Então, se a empresa tem. Então, se a empresa crescer, você cresce junto. Né? Se essa empresa for vendida, você vende junto, tá? Hoje em dia, com tag along, né, que foi uma coisa que no meu tempo nem todas as ações tinham, né? Quando a empresa é vendida, né, você tem o direito de vender junto, tá? Se alguém faz uma compra, uma participação relevante da empresa, a empresa, esse acionista é obrigado, né, a ofertar para todos os acionistas, né, inclusive os acionistas minoritários. Então, se ela for vendida, você também vende. Se ela tiver lucro, você vai receber, né, via dividendo, ou então via juros sobre capitais. São as maneiras que as ações pagam, né, os seus resultados, né, que distribuem os seus lucros para os acionistas. Então é bem interessante. Agora mesmo a gente viu aí a Petrobras aí na semana passada ficando ex-dividendo também, né? Quer dizer, pagou um dividendo de R$ 2,80, né? Anunciando que esse dividendo ele valeu para quem detinha a posição até o dia 27, né, de abril. Quem tinha no 28 já não detém mais o direito desse dividendo, tá? Então, até dia 27, quem tinha ação de Petrobras ganhou esse dividendaço aí, 2,80, que dá mais do que 10% do valor da empresa, né? E vai receber aí as companhias sempre explicam, até foi um motivo aí de que a Petrobras deu uma balançada aí recentemente, foi justamente porque decidiu-se reter uma parte desse dividendo, algo em torno de 50 centavos desses 2,80, né, para ser pago só em dezembro, né, numa expectativa de que talvez esse dividendo não seja distribuído e fique retido para futuros investimentos. Foi até na véspera, né, no dia, né, na véspera de ficar ex-dividendo, no último dia que você tinha direito, a ação deu uma desabada por conta um pouco desse zum, tá? Então, na verdade, você virou sócio, tá? Você virou sócio da empresa, então se a ação pagar dividendo, você recebe, se a ação crescer, você vai ver o crescimento via a cotação da ação, tá? E é bem simples, tá? Então não tem muito mistério, tá? Então, essas são as ações. Então, quando você. E esse mercado que a gente vê no home broker, né? Que a gente acompanha, esse é um mercado secundário, tá? Não é um mercado primário, né? Esse é um mercado já que são todos os acionistas da empresa, inclusive, muitas vezes, o próprio controlador, a própria empresa, às vezes, recompra a ação também, todo mundo um vendendo para o outro, né? Então, tem um investidor pequenininho, tem a sardinha, né? Tem um girino, tem os caras pequenininhos, que opera fracionário, tem os caras grandes, tem os fundos de investimentos com posições gigantescas e tem a própria empresa, né, também, né? Às vezes, comprando e vendendo as ações, em geral, comprando, né, para depois cancelar as ações, mas já é muito comum a recompra de ações.
enfim, tem os fundos de pensão, todo mundo ali operando, e você é daí que vem essa confusão, né? Esses preços que vão para lá e para cá, é um bando de gente aí comprando e vendendo, né? E, obviamente, que acaba que as oscilações de preços acontecem por conta dessa compra e dessa venda, né? Você tem muita gente querendo comprar, a ação sobe, quando tem muita gente querendo vender, a ação cai, e, obviamente, que isso também tem a ver também com o noticiário, né? Com a perspectiva futura, etc. Né? Isso tudo vai influenciar, né? no preço, e é isso que a gente fala no Direto ao Ponto, a gente vai falar um pouquinho aqui no investidor profissional. Eu repito, é muito importante, seria muito legal aí, eu não sei como é que vocês estão, até se vocês puderem dar um feedback aí, se vocês conseguiram assistir alguma coisa do Direto ao Ponto. Eu vou revisar alguns conceitos, mas a minha ideia não é revisar todos os conceitos, tá? Só os conceitos principais, tá? Então é isso, cara. Então, uma vez, voltando aqui, né, a empresa, ela abre o capital, né, tem um IPO, né, o famoso IPO, né, que ela faz uma initial, o IPO é Initial Public Offer, ela oferece para o público, né, as ações, tá? É uma forma da empresa captar dinheiro, né? Uma forma, em vez de ela pegar emprestado, ela vende ações, né? Pega novos sócios, tá? Então é uma forma dela botar dinheiro para dentro, seja para qual for o motivo, seja para abater dívida, seja para fazer um novo investimento, seja para ficar com caixa mais tranquilo, aí cada uma vai ter seu motivo, tá? Então ela faz essa primeira oferta, tá? Que é uma oferta que é anunciada, enfim, não sei se todos vocês estão ambientados, né, com a operação de IPO, mas tem um anúncio, né, tem um prospecto que você lê sobre a empresa, ela explica tudo, como é que é, os riscos, tudo que você pode imaginar, apresenta os balanços recentes, e aí ela vira uma empresa de capital aberto, né, que é uma empresa que tem as ações listadas em bolsa, tá? E a partir daí, a partir dessa primeira oferta, passa a ter gente comprando e gente vendendo as ações, tá? Então, isso é bem legal. Então, o Gilberto assistiu as aulas, boa, o pessoal que não está participando muito, quem quiser aí, era legal ter esse feedback de quem está assistindo, quem não está assistindo, tá? Então, é isso, tá? Então as ações, o que é ações é isso, tá? São cotas, né? Quinhões, né? Que você conforme o teu tamanho, né? Conforme quantas ações você detém um percentual da empresa, tá? Boa noite aí, pessoal, chegando um pouco mais tarde, muito, muito bom. Aí a gente tem aqui, que isso é importante também a gente falar um pouquinho, tá? Que é bem um conceito muito básico, também a gente tem, na verdade, 3 tipos de ações na Bolsa. São as ONs, que hoje em dia estão mais tradicionais, por conta dessa questão do tag along, inclusive, tá? Deixa eu ver aqui, a gente tem o tag along, que a gente tem hoje em dia, esse termo tag along é exatamente isso. Se alguém chegar comprando, né, a ação, a maioria das ações, tá, obviamente tem que dar uma olhada na política de governança da empresa, tá? Mas a grande maioria das ações hoje dá o direito, né, do minoritário também vender essa ação no preço que foi vendido. Então, se por acaso chegar alguém amanhã falando que quer comprar a Petrobras não, a Vale, né, que a gente estava falando, por R$ 95, você também vai ter direito, né? Obviamente que é uma operação difícil, porque a Vale é gigante, né? Mas pode acontecer, né? Sei lá, uma empresa lá de fora comprar, você vai ter o direito também de vender nesse preço, tá? Então, isso que a gente chama hoje em dia de tag, é o chamado tag along. E antigamente, né, é interessante falar que existiam as ações ordinárias e as ações preferenciais, tá? Que são as ações, ainda, por exemplo, Petrobras ainda tem Petro ON, que é a Petro 3, e a Petro PN, que é a Petro 4, tá? A Petro ON, ela dá direito a participar da empresa, né? Você tem um voto ativo, tá? Na Assembleia, tá? E a PN, você não tem esse direito, tá? Essas ações elas dão preferência, o PN de preferência na distribuição do dividendo. Só que, conforme o mercado foi evoluindo, hoje em dia, normalmente, sei lá, 99% das ações, para não falar 100%, tá? O valor que é pago para as PNs é o mesmo que é pago para as ONs, tá? E a maioria das ações também tem essa questão do tag along, que também dá o direito, né, aos acionistas de PN, de preferencial, a receber o valor caso essa empresa seja comprada, tá? E a ideia disso aqui, lá atrás, na verdade, fazer ordinário e preferencial, era proteger o acionista majoritário. Então, o cara tinha
Tinha uma empresa, queria listar na Bolsa, mas não queria perder, né, o poder dele de decisão, né? Então, o que ele fazia? Ele criou-se uma outra classe, que é essa classe PN, né, que dava direito a dividendo, mas a gestão da empresa, as decisões da empresa continuavam, né, do acionista minoritário, do majoritário, desculpa, porque ele que detinha a grande maioria das ONs. Tá? Hoje em dia, com a evolução do mercado, tem muitas ações, as mais novas, a grande maioria só tem ON, tá? Só tem ações ONs, que são essas que dão direito a voto nas assembleias, dão direito a você participar das decisões da empresa, tá? Hoje em dia só tem esse tipo de ação, a grande maioria das empresas, ainda detém algumas, principalmente estatais, empresas mais antigas, às vezes tem a PN e a ON, tá? Mas a grande maioria, hoje em dia, ficou só com as ONs, tá? E aí criou-se também as units, né, que é o final 11, que é uma combinação de ações ON com PN, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Pactual, né? BTGB11, né? ON, Alupar, 11 não, Unit, né? 11, deixa eu ver aqui, só para me ajudar a lembrar aqui, ó. Então, tem o BPAC 11, ó. Isso aqui é uma unit, tá? Isso aqui é uma ação, né? Isso aqui é onde eu vejo as cotações meio loucura, né? Muita ação aqui, mas é onde vê. Tem a Klabin também, ó, a Klabin 11 também, que existe a Klabin 4, existe a Klabin 3, existe a Klabin 11. A Klabin 11 é a que tem mais liquidez hoje em dia, que é uma combinação de ações ONs e PNs, tá? O Roberto aí também chegando aí, assistiu às aulas, ponto, tranquilo aqui. Gilberto também assistiu, Sueli chegando agora na aula, maravilha, pô, muito boa noite a todos aí, tá? Então, a Alupar também é 11, tá vendo? É uma combinação de ON com PN, Taesa é 11, e se você olhar aqui, você vai ver que Petrobras, beleza, é PN e ON, aqui ainda tem, essas estatais ainda tem, né? Principalmente as que estão no estado, né? Mas, ó, 3R, por exemplo, é ON, a PetroRio, né? Prio 3 agora, é ON, Vale só tem ON, já teve PN e ON, depois ela juntou tudo na classe ON, tá? Então, a Ibrap, né, que é a Bradespar, que tem o ANPN, né? Aí tem a Semin, que é a informação mais recente, que saiu da CSN, tem o AN, né? É só AN, CSN é só AN hoje em dia, GGBR tem o ANPN. Aí vai ter, cara, essas ações, algumas dessas mais antigas ainda permanecem com essas duas classes, tá? Mas as mais novas, a grande maioria, ou é ON ou são essas units que fazem uma combinação entre ações ON e ações PN, tá? Então, assim, tem essas classes, isso aí, na verdade, hoje em dia, na minha opinião, importa muito pouco, obviamente que podendo, né, ficar junto do majoritário é sempre um conforto, né, você deixa de ser um minoritário, antigamente tinha até esse termo, né, minoritário, porque eu fazia o que queria com os acionistas menores, né, detetores das PNs, tá? Então, e aí, enfim, cara, então tem esse balcão, né, antigamente era uma bolsa, né, eu lá atrás, no comecinho da minha carreira, cheguei a ver o pregão físico, né? Não tinha essa tecnologia toda que você tem, home broker, que você vê as cotações todas, etc. Antigamente não, antigamente era um pregão, era um ambiente mesmo fechado, né? Tem várias imagens, acho que até nesse coisa aqui, tem uma imagenzinha aqui não, acho que eu tirei. Achei que tinha, mas não tem. Enfim, eu tirei desse curso aqui, tá? Mas tem uma imagem de um pregão que era uma cabeçada, um lugar, né, fechado, onde as pessoas operavam, né, ações de tudo quanto é classe, de tudo quanto é empresa, tá? Hoje em dia não, hoje em dia a coisa foi para o eletrônico, foi devagarzinho indo para o eletrônico, a ponto de que hoje em dia não tem nada mais físico, não tem mais ninguém no pregão. Tá? O pregão é todo ele eletrônico, né? A bolsa tem lá o centro lá né, com computador com tudo e vai mandando para as corretoras as informações, para os lugares que também que mostram a cotação, como é esse meu programa que eu acabei de mostrar, que é o Broadcast, né? E aí tem o Profit, tem um bando de negócio desse, tem os próprios home brokers, lá você consegue ver quem compra, quais são as corretoras que compram, quais são as corretoras que vendem. Não dá para saber quem está comprando, está vendendo especificamente. Essa informação você não tem, tá? Mas você sabe que tem uma corretora comprando tantos mil ações, outra vendendo tantos, enfim. E aí
fica o pessoal tradando, né, de acordo com as notícias, de acordo com os balanços, né, de acordo até com o próprio fluxo, né, de acordo com o panorama internacional, um bando de coisa vai influenciar no preço das ações e vão fazer esse zigue-zague, né? Porque hora as ações estão subindo, horas estão caindo, tem momento que está ruim, tem momento que está bom, e vai nessa toada, tá? Então, essa é a grande pergunta, essa é a pergunta do curso, na verdade, aqui que a gente vai falar aqui, tanto via gráfico, né? Tem dúvida, né? Via que é uma leitura de fluxo, né? Uma pesquisa de opinião, eu gosto de falar muito do gráfico, né? E tanto por conta de notícias. Então, hoje a gente viu, né, dando mais um problema num banco lá americano, né? Acho que foi o JP Morgan, comprou, enfim, um bancão desse comprou, tá? O Republic, lá, Bank, sei lá, e aí acabou que isso gerou um desconforto, tá? E esse desconforto, obviamente, fez com que as ações caírem. Entrou uma galera querendo vender, aumentou o medo, né? Porque essa crise já teve um banco, começou com aquele Silicon Valley, aí depois teve aquele problema maior no Credit Suisse, né? Que já foi o segundo maior banco da Suíça. E aí os bancos centrais atuaram de forma rápida, e o UBS já incorporou o CS, né? O Silicon Valley Bank também já foi incorporado, na verdade nem foi incorporado, quebrou, mas o Fed lá garantiu todos os depósitos para todo mundo, atuações muito rápidas, mas, né, conforme vai aparecendo mais um, mais outro, isso pode virar uma crise mais grave, tá? Esse é o grande temor aí do mercado. O mercado estava, relembrando só que o mercado estava com uma altíssima liquidez, né? Por conta do juros zero, então estava todo mundo querendo risco, né? E de repente, de uma hora para outra, a inflação subiu e os bancos centrais tiveram que subir juros, e essa escalada de juros deixou algumas empresas e bancos em uma situação delicada, né? Porque com juros mais altos, o dinheiro não é tão abundante assim, tá? E a gente tinha nos Estados Unidos, principalmente o Silicon Bank Valley, por exemplo, Silicon Valley Bank, né, na verdade, era um banco muito voltado para startup. Ele emprestava o dinheiro para essas empresas que estavam começando, né? No momento que os juros ficam mais altos, né, fica mais difícil captar dinheiro, né, tanto o banco quanto as empresas. E aí foi, obviamente, um dos primeiros bancos a roer a corda, né, porque as empresas começaram a não conseguir pagar, né, não conseguiram crescer da maneira que se esperava, né, não conseguiu devolver o dinheiro para o banco também não conseguiu mais pegar dinheiro emprestado para as pessoas, porque as pessoas passaram a querer ficar, né, na renda fixa, com juros mais garantidos, e aí a gente viu o primeiro banco tombar, e obviamente que talvez esse é o medo de que isso se espalhe, né, e a gente possa ver uma crise mais grave aí, né, no setor financeiro. Por enquanto, os bancos estão pequenos, as atuações do Banco Central estão muito rápidas, mas aparentemente não tem muito problema, tá? Mas, cara, começa assim também, a gente não sabe direito aonde isso vai chegar. Então, por isso que quando voltou esse problema e apareceu um outro banco com problema, hoje já o mercado já deu uma bela realizada, tanto aqui quanto lá fora, botando uma pequena probabilidade aí da coisa se agravar e ficar um pouco mais grave a situação, tá? Então, mas aí eu sempre gosto de falar o que faz ações se movimentarem, né? Em última instância, é a perspectiva de lucro da empresa no futuro, tá? Então, isso é muito importante a gente ter na cabeça, tá? Primeiro, por o seguinte, por exemplo, Petrobras, se repetisse o lucro do ano passado, se fosse garantido que fosse repetir, seja por 3 anos, a Petrobras tinha que valer muito mais do que vale agora, mas o problema é que o pessoal, apesar da Petrobras estar num momento muito bom, com a gestão PT, né, ela já deu sinais de que ela não, por exemplo, não vai pagar dividendos tão altos. Ele depois falou que vai priorizar, vai fazer alguns investimentos, e existe uma dúvida se esses investimentos vão ser rentáveis ou não, tá? Então, somando isso tudo, né, que acabou que a Petrobras, apesar de estar muito barata, quando a gente olha ela, pega os múltiplos, para quem assistiu o curso, pega os múltiplos, né, PL, né, se compara o preço da ação com o lucro que ela dá, ela está extremamente barata, mas está barata quando a gente olha para trás, quando a gente olha para frente está cheio de dúvida, tá? Então a dúvida é se isso vai chegar, qual o tamanho dessa intervenção e qual o tamanho da perda de rentabilidade da Petrobras, né, numa gestão do PT, e obviamente que o mercado já se antecipa e já coloca ela no preço
extremamente barato, numa possibilidade realmente de ter uma gestão muito ineficiente, que deixaria a empresa, disputaria os lucros futuros da empresa, tá? Então, no final é isso, tá? E, obviamente, que a perspectiva de lucro da empresa vai depender de como é que está a situação da economia, qual o tamanho dos juros da economia, uma empresa muito endividada, se por acaso, que é um caso que acontece que a gente tem visto agora, né, que o limite foi americano. Mas americanos teve uma fraude contábil também que ajuda a prejudicar. Mas várias empresas, Light, por exemplo, Movida, né, só para citar alguns exemplos, são empresas que estavam numa toada de crescimento, tendo lucro, mas com esses juros altos, como elas eram muito endividadas, o pessoal começou a temer. Falou, cara, se esses juros ficar altos aí 1 ano, 2 anos, essas empresas não vão aguentar, entendeu? E aí essas empresas, muitas delas despencaram, né? Então a perspectiva de lucro para frente caiu. O que acontece com a ação? A ação cai. Tá? Teve outros casos também que eram empresas de crescimento, né? Que é o caso da lojas Quero, a Enjoei, essas empresas de tecnologia, Local Web, eram empresas que estão bem posicionadas para essa revolução tecnológica, né? Para essas vendas online, etc. Né? Mas conforme o juros subiu e a gente começa a ver que a economia não vai crescer tanto, e agora existe até um risco de recessão global, né? O pessoal começou a ficar com medo dos lucros futuros caírem. Essas empresas, é o contrário da Petrobras, essas empresas elas são caras, né? Se você olhar o lucro, você não compra, olhar o lucro do ano passado, mas são empresas que estão em processo de crescimento rápido. Então, se você ficar 3 anos dobrando o lucro, daqui a pouco ela fica grande, entendeu? A gente sabe que se a gente for dobrando, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, daqui a pouco já estamos falando de 128, né? O negócio é uma PG, né? Que a gente chama, né? Vai cada vez explodindo mais. Então, se a empresa está crescendo muito e ela consegue fazer com que o lucro dobre ou sub 50% ao ano, ela tem que ter um valor. Quando comparado com o lucro atual, ela tem que ter um valor mais caro, porque ela está no processo de crescimento. A galera está olhando o quê? No final, o lucro futuro. Está vendo que essa empresa vai crescer e vai gerar um lucro muito grande. Um exemplo que eu gosto muito de dar também quando eu falo sobre isso é a Amazon, né? A Amazon foi uma empresa, eu me lembro quando eu era garoto, cara, assim, a Amazon já está um tempasso no mercado, né? Mas eu cheguei a pegar o começo da Amazon. Era uma empresa que ela ficou anos e anos sem dar uma gota de lucro. Não dava nada, prejuízo até de prejuízo, tá? Eu até costumo falar que esse tipo de business aqui no Brasil teria quebrado, não teria lugar nenhum, por conta dos juros muito altos, né? Lá, como é um juros mais baixo, ela consegue sobreviver, vai aumentando o endividamento, mas também não paga tantos juros, né? Então, a Amazon ficou anos e anos sem dar lucro e o valor da ação subindo, porque o pessoal começou a vislumbrar que isso aí seria uma potência, que ela foi a primeira grande vendedora online, né, que vendia de marketplace, que a gente chama, né, que vendia todo tipo, vendia não só os produtos dela, como vendia produtos de outras empresas. Começou com livro, né, no comecinho da Amazon era livro, mas depois começou a vender tudo quanto é tipo de coisa, né, de bem, etc. Tá? Então, no fundo é o seguinte, a ação subia por quê? Porque no presente a galera sabia que o cara não estava com a menor vontade de ganhar dinheiro, mas sabia que uma hora ela ia ficar de um tamanho que ela ia começar a gerar lucros bilionários, como é o que acontece hoje em dia, tá? Então, de novo, tá repetindo, tá? No final das contas, as ações elas vão subir ou cair, né? Conforme for a perspectiva de lucro para frente, se for de crescimento, ou então se for de começar a dar prejuízo. Então, e obviamente que é muito mais fácil dar lucro quando as economias estão crescendo, né? Quando o país está crescendo, o Brasil está crescendo, ou quando o mundo todo está crescendo. Então, assim, então, quando a gente tem um cenário mais benigno, né? Que nem a gente teve aí durante um bom tempo, de 2016 a 2019, né, que estava o mundo tranquilo, as empresas crescendo, sem inflação, tudo isso aí atuando na mesma ponta, né, a gente viu as ações explodirem, estando em tendência de alta, várias delas subindo bastante. Né? Agora, nesse segundo momento, a gente está vendo uma inflação corroendo o poder aquisitivo das pessoas, né? Para começar, a gente está tendo um temor de que a alta de juros, né, para frear a inflação, possa levar as economias a uma desaceleração muito acentuada e, quem sabe, até uma recessão. Então, a perspectiva de crescimento de lucro cai, e o que acontece com as ações caem também. Então, é bem simples, tá? No final é isso, tá? Agora, essa que e aí a gente vai
vai explorar um pouquinho, quem assistiu direto ao ponto, eu não vou explorar tanto nesse curso, mas quem quiser assistir direto ao ponto, você vai ver, né, a influência, né, de cada variável dessa, né, no comportamento da economia. Então, é importante você ter uma noção da macroeconomia, né, de como vai a economia do país como um todo, e também da micro, né, como é que a empresa está em relação aos concorrentes, se ela está gerando lucro, se ela não está gerando lucro, se ela é endividada, se ela não é endividada. Então, é isso, esse componente todo, né, que a gente chama, é o que a gente chama de análise fundamentalista, que a gente já falou ali no Direto ao Ponto, para quem já assistiu, né, e a gente vai ter algumas aulas agora, meio que de revisão, né, revendo os conceitos, né, até porque muita gente aqui não fez o Direto ao Ponto, mas eu, de novo, aconselho profundamente que vocês assistam às aulas do Direto ao Ponto, tá? Relembrando só para o pessoal que... quer dizer, o pessoal que está assistindo não, mas o pessoal que não assistiu, essas aulas ficam gravadas, né? Quem está assistindo pode rever essas aulas quantas vezes vocês quiserem, tá? Vocês vão ter direito ao curso durante 2 anos, inclusive todas as atualizações desse curso, tá? Então, a ideia é essa, tá? Então, cara, na verdade é isso que é o pano de fundo da coisa toda, tá? Então é isso que a gente vai começar a falar um pouquinho. Mas a aula de hoje eu queria muito... Não, é só fechar com esse slide, então, que é exatamente o trigger, né? Para as próximas aulas, né? As aulas... Porque esses slides aqui são do Direto ao Ponto, né? Eu estou repetindo aqui um pouquinho os conceitos, tá? Então, o que pode afetar a perspectiva de lucro de uma empresa, eu já falei aqui. Então, é a economia, é a política, é a inflação, é juros, é câmbio, é concorrência, produtos também, né? O cara lança um produto que todo mundo gosta, com preço competitivo. A gente ainda tem essa questão geopolítica, essas guerras, tudo aí acaba afetando, dependendo da empresa, negativamente ou positivamente, tá? Então, é isso aí e o estudo de como prever, né? De como estão as coisas agora e prever como vai ficar na frente, é o que a gente chama de análise fundamentalista, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou passar um videozinho assim, eu não sei como é que tá esse vídeo, eu fiz agora há pouco tempo, mas eu vou passar um videozinho aqui, porque, na verdade, a ideia hoje é falar um pouquinho, e aí eu acho que o vídeo vai falar tudo, eu vou só aparecer de volta para fechar a aula. Eu vou colocar um videozinho, só mostrando aqui como é que faz, né, para você abrir uma conta na corretora, na EQI, na verdade, tá? Eu vou mostrar pela EQI, você abre a sua conta na EQI, e aí da EQI você vai ter acesso à plataforma do BTG, lembrando que a EQI e o BTG são sócios, né? Na verdade, a BTG comprou 50% da EQI, tá? Então, elas atuam em conjunto, são parceiras, tá? E a EQI está na beira, cara. Essa é uma notícia que deve sair muito em breve, provavelmente ao longo das nossas aulas aqui. A EQI vai virar uma corretora dela, ela vai ter a corretora dela, então você vai poder operar pela EQI, tá? Então, por enquanto ainda não, é uma parceria. Então, é muito simples, eu vou deixar o videozinho. Enquanto isso, aí, quem tiver dúvida, quiser perguntar, vai deixando a pergunta aí que a gente, na volta, a gente responde, tá? Então vou colocar aqui, deixa eu ver se eu... Vamos ver se dá certo, cara. Nunca fiz isso, mas eu acho que dessa vez eu estou esperançoso que vai dar certo. Então vou reproduzir o vídeo aqui, ó. Vamos ver se vai. Fala, galera! Tô gravando esse videozinho aqui no final do pregão, aqui são 4h34, tá? Do dia de hoje, né? O dia da aula mesmo, dia 2/5. Só para ficar bem claro aí como é que a gente opera, né? Como é que a gente abre conta e opera no BTG. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Opa, desculpa que caiu aqui. Bom, vamos lá, então vou explicar. Então, pronto, para abrir a conta é muito tranquilo. Eu vou deixar um link aí para vocês aí, caso vocês queiram abrir pelos irmãos Góes mesmo, tá? Que aí é mais fácil, tá? Ou senão você vem aqui, EQI, aperta aqui, EQI, ó. Já entrou aqui, abra a sua conta agora, você vai preencher esse cadastro, nome, sobrenome, CPF, celular, e-mail, enfim, e vai começar, vai ter que preencher diversas informações, né, não tem jeito, né, depois que você acabou de preencher teu cadastro, provavelmente você vai ter que, provavelmente não, com certeza você vai ter que preencher, né, o seu perfil de risco, né, e daí você vai poder começar a operar, tá? Só que o importante é dizer que a EQI tem uma parceria com a BTG, elas são sócias, né? Então, na verdade, hoje em dia, né? Em breve isso vai ser diferente, mas hoje em dia você vai operar pelo BTG. Você vai abrir a conta na EQI e vai operar
pela home broker do BTG. Em breve, no futuro muito rápido, você vai ter a corretora da EQI também funcionando, tá? Então não tem muito problema, tá? Mas o fato é que hoje em dia você tem que usar o BTG, então você vai preencher isso aqui tudo, preenche o perfil de risco, deposita o dinheiro na tua conta, né, do BTG, né, que isso aqui vai gerar uma conta no BTG, e de lá, né, você vai começar a operar, tá? Então, para operar no BTG é muito simples. Primeiro, obviamente, aqui você vai logar, né? Eu vou fazer meu login aqui, tá? Vou usar a minha conta aqui para mostrar para vocês como que se faz, ó, então conta de investimentos, tá? Aí vai perguntar aqui meu CPF e minha senha de acesso, tá aqui, ó, CPF, senha de acesso, não sou um robô, tá? Vamos botar aqui, bom, aí eu tenho que botar o token aqui, deixa eu ver aqui o token, 418221, que isso aqui vai ter no teu celular, né? No teu app tem o token, então você confirma, tá? Então já entrei aqui, tá? No meu caso aqui tem 3 nomes porque eu boto meus filhos aqui, né? Eu faço a tutela aqui deles para operar, tá? E eu vou entrar aqui eu vou entrar no meu nome mesmo, selecionar, tá? Tá aqui, né? Eu tenho R$ 9.025 de patrimônio, tá? E aqui eu vou operar. Então vamos lá. Então a gente vai aqui em cima você vai em home broker, tá? Vai escolher o teu ativo, você pode escolher qualquer ação, né? Pelo código CEMIG, Vale 3, Ambev, Cielo, B3, né? Tem diversas ações para você ir preenchendo. No caso, eu vou pegar aqui para dar um exemplo. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, eu vou comprar uma CA para ter em carteira, tá? Então, comprar uma R500 CA aqui, CAB3, tá? Ó, 296. Então vou chegar aqui, vou comprar isso, vou apertar aqui no vendedor, já vai aparecer a boleta para mim. Eu quero uma posição nesse caso, tá? E eu vou comprar 200 ações, tá? Vou gastar aí 5 mil e poucos, R$ 594, tá? Para comprar a CA 2,97. Eu venho aqui em compra, comprei, ó, confirmar a compra, né? Ordem executada apareceu aqui embaixo, então já comprei 200 ações de CA do 97, vai se juntar a outras ações que eu já comprei de CA, vou comprando devagarzinho assim, né? Então tá aqui, ó, a CA aqui 2,97. Eu tinha feito algumas operações antes que eu tentei fazer esse vídeo aqui, mas acabou não gravando, né? Mas agora tá tudo tranquilo aqui, consegui aqui finalmente aqui gravar, acho que está gravando dessa vez. Tá, então comprei 297, que se eu olhar aqui na minha custódia, eu tenho 1.200 CA, tá? Ao preço médio de 2,98. Eu comprei essas outras 1.000 aqui numa gravação também, agora só comprei 200, então completei aqui 1.200, preço atual 2,97. Então, né, tá aí na briga aí, acabei de comprar, esperar um pouco agora ver se o papel sobe ou cai aí ao longo do tempo, tá? Voltando aqui então na nossa coisa, agora eu vou mostrar para vocês uma operação que a gente vai fazer bastante, principalmente durante, né, os trades ao vivo da mentoria, tá? Que vai ser uma espécie de long and short. Como é que funciona o long and short? Eu vou vender um ativo, né, e em contrapartida vou comprar outro. Tá? Então, de acordo com o cenário. Hoje é um cenário, obviamente que isso já era para ter feito, né? Vale cair 4%, tá? Mas a ideia é o que? Já que lá fora está realizando um pouco mais forte, eu vou vender uma empresa de commodities, eu vou utilizar a Vale aqui como exemplo, e vou comprar uma empresa voltada para o mercado brasileiro, e no caso vai ser a Magazine Luiza, tá? Então, primeiro começando pela venda, tá? Ó, importante, tá, galera, vocês perceberem aqui, ó, que tá 69,50. Primeira coisa que você tem que fazer na hora de vender, na hora que abrir a boleta aqui, ó, você tem que lembrar de colocar a estratégia day trade, tá? Então você vai colocar day trade, tipo de boleta normal, poderia ser disparo, mas não é. E tem também limitado ao mercado, tá? Então tem esse tipo de boletos aqui. No caso a gente vai usar a normal mesmo, tá? Estou dando um exemplo mais simples, tá? Não tem muito erro, tá? E a quantidade, tem que tomar cuidado aqui na hora da quantidade aqui, de botar certinho, tá? Eu vou vender então a 69,50, tá? Tá lá para o comprador, tem um comprador a 69,50, vou aproveitar para vender, tá? Eu poderia botar na fila ali, né, para coisar, mas eu vou tentar vender o mais rápido possível. Então aqui botar venda 500 no day trade, ordem rejeitada. Por que é ordem rejeitada? Já sei. Porque eu não mexi nos meus limites, eu tenho que mexer nos meus limites aqui antes. Eu tô com 0 de limite no day trade, então vou vir aqui, fechar essa boleta, tá? E aí eu vou ajustar meu limite, tá? Então alocar mais limites. Eu tô sem limite nenhum, tá zerado meu limite. Então o que eu vou fazer? Vou botar aqui 5 mil, né, que eu tenho. Poderia escolher o valor que você quiser aqui, tá? Continuar,
Ó, agora sim, aloquei o limite, tá? Então agora eu já tenho limite para operar. Se eu não tivesse isso, eu não consigo fazer nenhuma boleta de nem de compra nem de venda, tá? Então eu estou mostrando aqui uma operação que eu faço que é long and short. Eu vou ficar vendido, é day trade, tá? Então logo depois eu zero, tá? Então não tem muito problema, tá? Então vamos lá de novo, né? Vamos tentar abrir de novo uma venda. Eu gosto de abrir a boleta assim. Eu finjo que eu vou vender aqui, né? No preço aqui, né? E depois eu preencho aqui, tá? Eu pego aqui a compra e venda. Se você apertar nesse lado ou se apertar nesse lado, ele vai abrir compra ou venda, tá? Você só tem que tomar cuidado só com a quantidade que abre. Aqui eu vou botar a quantidade que eu quero vender, né? Eu vou botar na minha 950 ali que eu queria vender. Então agora eu vou mandar a ordem aqui de 500 a minha 950. Vamos torcer para que saia, tá? Deu rejeitada de novo porque eu não mexi para day trade. Agora vai, cara. Ó, minha 950. Vou até vender melhor, tá vendo? Ó, como é que funciona aqui, até para vocês entenderem, tá? No momento que entra um comprador maior do que o meu 950, você vai vender em cima do primeiro comprador, tá? Então, se você olhar aqui na minha ordem, ó, eu mandei uma ordem a minha 950, preço limite, mas olha onde o preço que saiu, minha 951, porque entrou um cara comprando num preço acima daquele, tá? Então, aqui eu já estou vendido em vale, tá? Aí eu tenho que correr, que essas operações são bons fazer logo, né? O ideal é que você faça logo, né? E eu vou correr agora para comprar Magalu, tá? Mais ou menos no mesmo financeiro, tá? Eu vendi 35 mil, né? De Vale, eu vou comprar então 10 mil de Magalu aqui, 3,25 com 3,26 nesse momento, tá? Então vou comprar aí, vamos comprar 3,26 porque o pregão já está acabando, tá? Mas eu poderia esperar ali para tentar levar no 3,25, nada impede que eu faça isso, tá? Então eu vou entrar aqui, vou colocar o nome do ativo, né? MG, o código, na verdade, MGLU3, tá aqui, já foi, tá? E aí, tipo de boleta normal, limitado, estratégia day trade também, tá? E aqui eu vou comprar 10 mil, só que dessa vez, né, eu vou tentar, eu poderia esperar, eu poderia dar ordem aqui no 3,25, eu vou botar aqui compra, né, tem que sempre tentar para isso, tá? 3,25 compra, tá? Eu vou botar aqui a 3,25, tá? Mas aí o que acontece? Eu vou entrar na fila da compra da 3,25, eu só vou levar quando todo mundo vender aqui a 3,25, né? E aí chegar na minha vez, eu também vou conseguir comprar, tá? Mas como a gente está fazendo aqui em cima da hora, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar a minha ordem. Minha ordem está no 3,25, tá? Eu quero executar essa ordem de qualquer maneira, então eu vou mudar aqui, ó. Você aperta nesse lapisinho, né? E aí vem de novo para a boleta e aumenta aqui o preço para 3,26 aqui no preço aqui que tem aqui embaixo, tá? Então salvar, vou mandar agora confirmar a compra. Não, pera que eu não comprei, não, executou. 3,26. Então tá comprado aqui Magazine Luiza 3,26 e vendi a Vale a 69,51. Na verdade, mandei a ordem a 50, mas tinha gente na frente, tá? Então isso é legal vocês entenderem também, que é bastante importante você entender. Se a gente olhar aqui, ó, no caso aqui da Magazine Luiza, quer ver? Vamos olhar aqui a Magazine Luiza para vocês entenderem. Eu vou botar aqui no lugar da Vale, vou botar Magalu, que tem essas ofertas aí, tá? Se você olhar aqui, ó, a Magazine Luiza tem 1.270.000 comprando a 3,25, tem 500 mil vendendo a 3,26. Isso é a soma de todo mundo que está querendo comprar a 3,25 com todo mundo que quer vender a 3,26, tá? Se você der uma setinha pro lado aqui, você vai ver que, ó, que tem a Genial comprando a 3,25, depois tem o UBS comprando 130 mil, depois tem o Morgan. Tem um bolão de gente aqui na fila do feijão aqui para tentar, né, comprar a 3,25 e tem uma galera tentando vender a 3,26. Se eu desse a ordem agora de comprar 10 mil a 3,26, eu ia levar 10 mil da Ágora aqui, ele tem 106 mil, eu ia tirar aqui um nacozinho da oferta dele, tá? Se por acaso eu quiser esperar, eu posso também deixar aqui a ordem no 3,25, mas eu ia ficar, né? Para eu levar, teria que sair 1.270.000 ações antes de mim, entendeu? Então, essa é outra coisa também que é importante destacar. Então, tá aí, tá? Então, a gente fez essa operação. Isso seria uma operação bem clássica de que eu vou mostrar no trade ao vivo, né? Você fazer uma espécie de long and short, muitas vezes utilizando duas ações, outras vezes utilizando apenas uma ação, tá? E aí a gente vai esperar, né, o mercado se mover, né? Obviamente que a gente normalmente vai fazer isso embasado, né? Primeiro, a gente vai ver os gráficos, né? Vai ver também, a gente já vai ter uma ideia dos fundamentos das empresas, né? E vai tentar, de acordo com o cenário daquele dia, a gente vai tentar pegar um movimento aí desse, tá? Essa operação era para ter sido feita no início do dia, tá?
E eu acho que estaria dando certo, né? Se a gente pegar aqui as oscilações, ó, a Magazine Luiza está caindo 2,40, em compensação, e a Vale está caindo mais, tá? Então, se tivesse feito no início do dia, olha que beleza que teria sido essa operação, tá? Então, ó, estaria caindo, tá caindo 4%, ou seja, você estaria ganhando aí no net 1% mais ou menos aí de diferença, tá? Então é muito isso que eu faço, é muito isso que eu vou mostrar ao longo do tempo. Obviamente que a gente vai ter algumas aulas teóricas, né? Vai falar sobre renda fixa, vai falar sobre mercado de ações à vista, fundamento de empresa, balanço, etc. Mas no final vai ser esse tipo de coisa que eu pretendo mostrar para vocês, tá? Obviamente que eu estou fazendo em cima da hora aqui, são 4h46, né? Já o movimento de boa parte desse movimento que eu esperava de fato já aconteceu, tá? Então talvez não dê, tá muito em cima para ganhar dinheiro, e também não vai ganhar todas as vezes, ainda tem isso, né? Algumas vezes a gente vai perder, tá? Então é isso, ó, 4h46, tá? Então a gente fez a operação, por enquanto a operação vai dando errado, né? Eu não tive muita paciência para esperar para comprar 13,25, eu fiz uma coisa meio rápida aqui para vocês entenderem como se opera, tá? E além do que também me posicionei, né, na C&A, tá? Então a gente está comprado em 1.000 C&As, né? Estamos aí, então, vendidos em 500. A C&A eu me posicionei, essa aí eu não estou nem aí para o que vai acontecer hoje, é uma posição mais de longo prazo, tá? Óbvio que a gente sempre torce para subir, né, já que a gente está comprado, né? Mas eu não estou muito preocupado, né, com o desempenho da C&A no dia, tá? Meu negócio é no longo prazo, tá? Aqui está me preocupando agora, que vai me trazer uma preocupação adicional, é justamente, né, essa operação que a gente fez aí de long and short, de Vale contra, né, Magazine Luiza, comprado em Magalu e vendido em Vale, tá? Então é essa operação que a gente está olhando. Enfim, mas então, espero que vocês tenham entendido, é muito simples, né? Você coloca o código, né? Se você quiser levar CEMIG, né? Vamos supor que você quiser comprar CEMIG, obviamente que você você tem um dinheiro lá, cara, vai ficar limitado ao teu dinheiro, ou então no day trade você consegue comprar mais, mas se você não zerar, a corretora vai te zerar automaticamente, tá? Então, ó, CEMIG 12,35, 12,36. Se eu quiser comprar, né? Eu venho aqui essas setinhas aqui vão dando aqui, ó, os compradores e a venda, se você quiser olhar. Aqui tem a máxima e a mínima, preço máximo 12,39, preço mínimo 12,16, então está bem perto do preço máximo, tá? Então se você quisesse levar uma CEMIG aqui, você, de novo, abre a ordem aqui. Eu acho a melhor maneira de abrir a ordem apertando no preço aqui de venda, aí já abre um boleto de CEMIG aqui, já escrito tudo, vai ver se é posição ou day trade, tá? No caso aqui a gente está operando as duas maneiras, na verdade, né? A gente fez um pouquinho, né, de C&A só para mostrar de posição, e também estamos aí, fizemos uma operação aí de curto prazo, de day trade aí, comprado em Magalu e vendido em Vale, tá? Por enquanto a operação está dando um pequeno prejuízo, né? Quer dizer, a Vale está no mesmo preço, aqui a gente olha aqui, e a Magazine Luiza caindo 100, né? Caindo 1 centavo, ou seja, perdendo R$100, né? Que a gente comprou 10 mil contra 500 da Vale. E aí é isso, cara, a gente tem que esperar, né? Normalmente não é imediato, às vezes até acontece de logo em seguida dar ganho, tá? Mas normalmente você tem que esperar um pouco, tá? Então, enquanto a gente vai esperando aqui, eu vou mostrando as funcionalidades aqui também, tá? É bem legal, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a ordem, né? Quais foram as ordens executadas. Eu, na tentativa de gravar, fiz várias operações aqui antes, tá? Na tentativa de conseguir gravar, tá? Aqui tem as garantias que ainda sobram, tá? 2 mil e poucos reais, né? Aqui, ó, tá aqui tudo certinho. Tem R$2.131 ainda de garantia em ações, os limites disponíveis, vai dando várias informações, a custódia. Perceba que quando você coloca a custódia, né, não tem, né, essa operação que a gente fez de Vale contra a CEMIG, tá? Aqui só vai aparecer a C&A, tá? O ativo que a gente está realmente carregando, que a gente comprou para carrego, né? Que a gente comprou em posição lá, tá? A gente comprou no médio de 2,98, agora está caindo 2,96, ou seja, a gente está perdendo R$22 nesse momento aqui, tá? Bom, voltando lá para a nossa operação, que são 4,50, uma outra estratégia que existe é você esperar o leilão para zerar a operação. Você pode fazer isso, tá? Vamos fazer o seguinte até, então, só para dar um dinamismo aqui aqui na explicação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar zerar a Magalu a 13,26,
tá? Que seria no 0 a 0. Essa operação eu fiz muito em cima, tá, gente? Então, só relembrando, a gente estava comprado em 10 mil de Magazine Luiza, então eu vou vender agora, aqui primeiro, né, no Day Trade, que é onde está a minha posição, tá, a 3,26. Eu vou vender uma quantidade, tomo muito cuidado com essas quantidades aqui, hein, galera. Você aperta ali, às vezes vem a quantidade de que está ofertado. Então eu vou botar venda de 10 mil, né, a 3,26, tá? Venda 10 mil, 3,25, dá uma confirmada em tudo, sempre é bom, né? Fui lá, ó. Não, peraí. E agora não, e agora aconteceu uma coisa que eu tinha me esquecido, né? Que às vezes acontece. Como eu deixei para o finalzinho, né, essa operação, agora ele só vai me permitir zerar no final, no mercado. Eu fui para zeragem automática, tá? Provavelmente ele vai botar isso no leilão. Eu não sei exatamente como é que funciona aqui, tá? Mas deixa eu ver aqui as ordens aqui, ó. Então ele não deixou já comprar porque está muito próximo ao leilão final. Então o que ele deve fazer? Ele deve colocar uma ordem automaticamente aí, né, da minha zerada aí no leilão, né? A gente vai ter que zerar via leilão. Então vou fazer o seguinte, galera, já que já vai zerar no leilão, tá? Os 10 mil, eu vou fazer o seguinte: quando a gente estiver fazendo a aula de fato, eu mostro o que aconteceu com a operação, se deu certo, se deu errado. Acho que tá meio ruim aqui. Pelo menos começou meio errado, de cima também, né? Então começou um pouquinho esquisito, tá? Mas vamos ver. Às vezes dá uma melhorada na última hora, no leilão, sei lá. Vamos ver o que dá na nossa operação aqui esse nosso long and short aqui, Vale contra Magalu, tá beleza? Então daqui a pouco a gente tá aí ao vivo e a cores, tá? E a gente dá uma olhada no que deu, beleza? Grande abraço a todos, daqui a pouco tamo junto. Então, vocês viram lá, bem fácil, tá? Acabei deixando o microfone fechado aqui. Então, não tem muito mistério, tá? A única coisa que você tem que prestar atenção é essa questão de colocar o limite para o Day Trade, uma parte do teu dinheiro para fazer a operação de Day Trade. Você já deu para ver que dá uma possibilidade de alavancagem grande, né? A gente botou 5 mil reais e a gente fez 35 mil reais de Vale com 32 mil de Magazine, ou seja, já dá para ver o tamanho da alavancagem que isso gera, tá? Por a gente estar no Day Trade, então tem essa alavancagem, e é esse tipo de operação que eu quero mostrar para vocês, é uma operação que tem dado muito certo no mercado. Hoje até deu errado, aí eu falei que ia mostrar para vocês, acabou que realmente o BTG foi para o leilão, né? Eu não consegui botar a ordem porque faltava menos de 5 minutos para o leilão. Você não consegue botar a ordem, mas normalmente antes disso você poderia, se tivesse aberto essa operação mais cedo, né? Certamente a gente ia poder zerar. E aí, olha o que aconteceu, cara, no final. A gente executou aqui, ó. Acabou que jogou para o leilão. Eu comprei a Vale por R$69,54. Lembrando que eu tinha vendido a 69,51, ou seja, perdi R$15 aqui. E a Magazine Luiza acabou fechando a 13,24. Estava saindo a 13,25, mas na última hora, no leilão, saiu a 13,24. Então é chato, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio do leilão, porque o leilão, às vezes, né, tem esse negócio do preço dar uma escapada, tá? Às vezes é bom, mas às vezes é ruim, tá? Cara, o vídeo tá aí, tá? O vídeo se você quiser o vídeo... Não, posso até também te dar o link aqui do vídeo, acho que tá até... Se eu não me engano, tá até o que está aqui na coisa. Eu vou jogar o link aí para você. Ó, tá aí ó, o link aí, então, se você quiser, tá? Para quem quiser rever, mas de qualquer forma tem aí também na aula, tá? Não tem problema nenhum, tá? Só rever a aula vai ficar, de novo, repito, né? Vocês podem assistir quantas vezes quiser, todas as aulas, tá? Então, perceba, então, e esse tipo de operação, que eu acho legal falar, é o que a gente vai fazer muito, tá? A gente vai toda hora fazer. Uma outra coisa que eu vi ali no vídeo que eu acabei não falando, que quando eu boto no custódia aqui, tá? Lembra que apareceu só a CA? Se você quiser ver como é que tá a tua custódia do Day Trade, é só você apertar aqui, tá? Porque aqui, ó, já cheguei a ficar 500 com 10, né? Mas eu zerei, tá? Quer dizer, ficou venda aberta aqui. Aqui ele nem deu a zerada total aqui, né? Ele não atualizou essa minha última zerada, né? Aqui, mas teria aqui, tá? E no final vai zerar para
BTG mesmo automaticamente zera para você no leilão. Então, acabou que eu me perdi aqui, R$ 305, foi 215 dessa operação, né? E mais 80 numa operação que eu tentei fazer de perto aqui também, que eu estava achando que estava gravando, que não estava, totalizando aí os R$ 305. Enfim, é bem simples, tá? Não tem muito mistério. Eu perdi um pouco mais de 80, né? Perdi 90, na verdade, R$ 90. Então, deu 305 no total, prejuízo no dia, tá? E aí eu queria, só para fechar aqui a aula, deixar aqui, eu tenho que ver também com a galera do suporte como é que eu faço para passar para vocês, né? Mostrar aqui que para ajudar a gente nesse tipo de operação, eu criei uma planilhinha aqui, ó, que é essa daqui, ó, que é uma planilhinha para você fazer o controle da operação, tá? Então, na verdade, aqui eu tinha comprado 10 mil a 13,26, né? E vendido a 50,51. Aí, só de brincadeira aqui, né? Vamos fingir que a Vale tivesse 50,60 num determinado momento e a Magazine Luiza 13,27. Deixa eu só dar um ângulo aqui, que eu tenho que mexer aqui, ó. Não, é aqui mesmo, tá certo, desculpa. 50,60, né? E a Magazine 13,27, se ela tivesse devido para esse preço. Aí você tem que ficar atualizando. Eu tenho uma planilha que ela atualiza de acordo com o meu programa aqui, tá? Inclusive eu montei um também com profit, para quem quiser, tá? Por hora, eu vou passar para vocês essa manual aqui, tá? E aí, enfim, aí tá, vamos supor que chegou nesse ponto, que você estaria ganhando R$ 55, mas o fechamento acabou sendo esse. Eu vendia 10 mil a 3,24, tá? Então perdi R$ 200 aqui e recomprei a Vale, né? A 500 a 50,54, perdi R$ 500, então deu um prejuízo de 215. Eu tinha perdido R$ 90 numa operação aí de. Eu tinha perdido R$ 90 numa operação aí na Petro, também para mostrar para vocês, tá? Aí por isso que eu estava dando a soma toda, estava dando 305, tá? Então é mais ou menos isso. Então, assim, é mais ou menos isso que eu queria passar. Eu vou passar essa planilha e a gente vai utilizar isso direto, tá? Essa planilha aqui vai ser importante quando a gente fizer os trades ao vivo, que vai ser aqui que a gente vai controlar a nossa situação, tá? O meu stop nesse tipo de operação, ele é um stop financeiro, não é um stop de que uma ação bateu no preço. Não, eu botei R$ 30 mil, né? R$ 30 mil em cada uma. Eu normalmente boto o stop de 1,5% a 2%. Normalmente eu gosto até de botar 2%, tá? Então, 2% de R$ 30 mil vai dar, quer dizer, 30 mil em cada ativo, né? Então, 2% de cada daria R$ 600. Então, meu stop para essa operação seria R$ 600. Na verdade, fui mais para 35 mil, seria R$ 700 o stop. Se bater R$ 700, eu zero tudo, entendeu? De prejuízo. Senão, eu carrego. E vocês vão ver que tem muitas vezes que vai bola para um canto e o goleiro, pô, tem hora que... por isso que é bom cortar logo. Sentiu que errou, já sai fora, entendeu? E quando dá certo, às vezes fica o dia inteiro indo para o teu lado e quando você vê com 5 mil lá na conta que ele te depositou lá no day trade, você faz outros 5 mil no dia. Já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Que uma ação sobe 3, a outra sobe 3, né? No caso aqui 6%, porque eu também não utilizei o limite todo, né? 6% de 30 mil ganharia R$ 1.800, né? Não é isso? 6%, não, uma sobe 3, outra exatamente 6% de 30 mil. Então, com 5 mil daria para ganhar, menos de 5 mil, porque eu não usei o limite todo, né? Então, na verdade, eu poderia ter feito essa operação, talvez até, acho que, se não me engano, o dobro disso aí. Então, teria dado R$ 6.000 se fosse o dobro, né? Enfim, então é esse tipo de operação que eu vou mostrar para vocês. A gente vai estabelecer esses stops, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Os stops vão ser de percentual do financeiro, tá? E é muito legal. E outra coisa que eu queria falar para vocês também é que eu muitas vezes, primeiro que às vezes eu não compro e vendo um ativo só, eu faço com mais de um, sabe? Às vezes eu compro 2 ativos e vendo dois ativos voltados para a economia doméstica e 2 ativos, né, voltados para exportadora, assim, né, no caso de hoje, né? Venderia os exportadores e compraria os ativos domésticos, tá? Então, e aí, muitas vezes isso dá muito certo, tá? Então a ideia é essa, tá, cara?
a ideia é a gente fazer esse tipo de operação. Isso vai ser a brincadeira que a gente vai fazer nos trades ao vivo, que a gente vai fazer. Lembrando que vão ser 20 aulas de trade ao vivo, então vai dar para todo mundo aprender bem aí como é que funciona. Inclusive, vocês vão poder copiar as operações que eu elaborar por aqui, tá? A outra coisa, nas ações só pode operar vendido no day trade, a pergunta do José, maravilhosa, meu xará. Então, Zé, não, cara, nas ações, no day trade você pode abrir venda tranquilamente, não tem problema nenhum, porque ou a corretora vai te zerar, ou você mesmo vai zerar a tua posição, tá? Então, você pode abrir venda e recomprar. Então, só que a ideia, quando você abre venda, é que você quer que o papel caia, né? Se você vendeu a Petro a 50 e 51, eu até botei o preço errado, né? Por que eu botei 50, né? 60, o preço completamente errado, é 69, né? 69,51, né? E comprei 69,54. Engraçado ter, né? Não sei por que eu botei 50. Enfim, tá na mesma aí o resultado, mas é só porque está o preço completamente errado, tá? Então, e aí você me pergunta, também é um tópico que a gente vai falar. Você pode ficar posicionado sim vendido, se você quiser, tá? Você pode shortear. Agora, para isso, você vai ter que conseguir alugar as ações. Quando é ação de primeira linha, uma Vale, uma Magazine Luiza, qualquer uma, banco, né? Petrobras, é muito tranquilo, sempre vai ter, tá? Você tem que pagar, você vai alugar, então você vai ter um valor aí que você vai ter que pagar, porque você alugou, tá? E às vezes também a corretora tem uma taxa de intermediação que até normalmente é alta, uma maneira que as corretoras ganham dinheiro, ainda mais nesse mundo de corretagem zero, tá? Então você pode alugar a ação, né, e vender. Eu faço muito isso, tá? Posição assim, tá? Até para te falar a verdade, por exemplo, eu estou vendido em Vale, para você ter uma ideia. Tá? Aluguei e vendi, tá? Então, é bem simples, tá? Depois a gente pode fazer, mais tarde também a gente vai poder fazer com índice. Agora, para você ficar vendido em Vale, aí os 5 mil já não vão servir. Você vai ter que ter outras ações, tá? Para servir como garantia, ou então depositar um dinheiro bem maior do que isso, para você dormir vendido aquela garantia ali, aquela margem de segurança ali aumenta e aumenta muito, tá? Então é só isso que você precisa. Agora, como você está falando aí, pelo visto que você tem ação recebido por algumas propagandas para alugar minhas ações, então, como você está falando que tem ação, você, por exemplo, pode depositar as suas ações como margem para, de repente, abrir uma operação desse tipo, tá? E aí você poderia passar o dia na posição, não teria problema nenhum, tá? Então, a gente vai falar isso mais na frente do curso, na parte final, né, de como realmente vender, né? Como ficar short nas ações, tá? Então, isso é bastante importante também para a gente bater um papo, tá? A margem é bem maior, mas tem essa vantagem que se você tem posição de ação, eu faço muito isso, tá? Eu tenho posição de ação e às vezes fico numa posição dessa, que nem essa que eu sugeri agora. Às vezes fico até bastante tempo, 2 semanas, 1 mês, dependendo, né? Eu vou ficando. Tá? Então, mas você pode usar suas ações como garantia. Então, também tem esse lado aí que é legal, tá? Então, é só importante também destacar isso. Enfim, vai ser isso aí que a gente vai trabalhar, tá? É isso que eu chamo aí de gestão ativa, você não ficar só posicionado por um lado, você compra uma, vende outra, vende um índice em cima, o mercado tá chatinho mesmo, tá para lá e para cá, tá fácil de tirar dinheiro da gente, então a gente tem que estar operando sempre com estoque curto, né? Mas ao mesmo tempo está com volatilidade, bastante volatilidade até de intraday, né? Até mais do que se você olhar ao longo do tempo, ele está até meio paradão, mas no intraday tem muita oscilação, principalmente uma empresa contra a outra. Então, tá dando chance, a verdade é essa, tá? Se você souber cortar cedo, né, e alongar o ganho, né? Cortar cedo o prejuízo e alongar o ganho, você tem boa possibilidade de ganhar dinheiro, e é o que está dando para fazer, pelo menos é o que eu tenho conseguido fazer. Eu mostrei na aula de introdução as operações aí que eu tenho feito aí, que tem dado muito certo, tá? Hoje até eu por conta da aula que eu cheguei a montar uma operaçãozinha, hoje até foi um dia que eu perdi dinheiro um pouquinho, não muito, mas perdi, tá? Na abertura. Mas tudo bem, cara, é normal. O negócio é esse, você vai perder pouco, perde pouco, perde pouco, perde pouco, aí quando ganha um bolão, tá? Então, assim, eu acho até que o meu índice de acerto, né, desse tipo de operação,
muito perto de 50%. Só que, pô, quando eu perco muito, quando eu ganho muito. E é isso que vocês têm que ter na cabeça, tá? Então, por isso que tem que estabelecer uns stops, estopou, para de operar, paciência, vai para outro dia. No outro dia você ganha, tá? Então é isso, eu vou dar um jeito aí de pedir para a galera do suporte aí de subir, não sei, na plataforma que vocês abrem aí para assistir os cursos, né? Não sei como é que é a melhor forma, ou por e-mail, eu tenho que saber aí, o suporte pode me ajudar aí. De eu mandar já essa planilha para vocês, que é uma planilha de controle aqui, inclusive já tem o dólar, já tem o S&P, tem o índice, tem várias coisas aqui para a gente operar, tá? É isso, tá, gente? Cara, eu acho que por hoje, cara, era mais ou menos essa mensagem que eu queria passar. Eu não gosto de fazer aulas. Peraí, cara, peraí. Fiz besteira aqui, ó. Peraí, agora como é que eu faço aqui? Pronto, cortei aqui, cara, que eu acabei colocando o vídeo novamente, tá? A planilha já está na plataforma, então, galera, tá aqui, tá me comunicando aqui a Elaine aqui, que está no nosso back-office, aqui no back, né? Backstage, tá? Então é isso, gente. Obrigado aí, Elaine, por toda a ajuda aí, cara. Obrigado a todos que participaram. A ideia, a mensagem de hoje era essa, só para aprender mesmo a operar, abrir a conta, etc., para quem está bem no iniciozinho, tá? E vamos evoluindo nas aulas, né? As próximas aulas a gente já vai falar, já vamos entrar na parte de análise fundamentalista, na parte de macroeconômica. Vou dar uma passada de novo em algumas aulas que a gente fez do Direto ao Ponto, de uma forma mais resumida, mais rápida, tá? Porque a minha expectativa é que vocês, repito, assistam Direto ao Ponto. Quem comprou, né, o investidor profissional, o investidor pro, ganhou, né, o curso Direto ao Ponto. Tá lá, é só você ver lá embaixo, você vai ver que vai estar lá também o curso Direto ao Ponto, e você, então, a ideia é que você assista, vá por ali, tá? E vá acompanhando. Já vi que fiquei satisfeito aí, que pelo menos tem poucas pessoas assistindo, mas as poucas pessoas que estão assistindo, né, 2 pessoas, pelo menos, né, tinham 11, agora tem 9, né, mas de 11 pessoas que estavam assistindo o curso, 2, né, confirmaram que já assistiram as aulas, né, sendo que pode ser, desses 11, pode ter gente que já assistiu, mas também não quis falar nada. Enfim, o fato é que o ideal é que vocês assistam, tá, gente? Muito obrigado, cara, de novo, boa noite, tá? Eu não sei como é que está o cronograma, não sei se amanhã tem aula, ou se já pula para quarta-feira. Eu sei que a gente vai ter uma aula aí de renda fixa também, que o Gustavo, que trabalha com a gente, vai dar e também vai falar um pouquinho de operações de renda fixa, né? De você alocar teu dinheiro também. Não precisa estar tudo no risco, tá? Pode, né? Você pode ganhar um dinheiro garantido, né? Que é o que a gente chama de renda fixa, que não oscila tanto, tá? Então, isso aí tudo é muito importante, tá, galera? Então, amanhã então, a aula vai ser justamente vai ser uma aula de macroeconomia aí, cara, para a gente pegar esse cenário de pano de fundo, né? O pano de fundo aí, que foi, eu falei um pouco, né, da aula que eu vou dar amanhã aqui, quando eu expliquei o que afeta os lucros para frente, é mais ou menos isso que a gente vai dar uma olhada, tá? Então, estou bem ansioso para essa aula de amanhã. Aguardo todos vocês. Espero que estejam gostando. Cara, qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer coisa, por favor, não tem problema de fazer. Fala aí com a galera do suporte. Deixa até teu WhatsApp aí, né, para a galera ir perguntando, quer dizer, criticando, elogiando. Ou então tem também meu direct no Instagram, que funciona muito bem. Eu procuro eu mesmo. Raramente, às vezes até me ajudam, mas normalmente sou eu mesmo que respondo. Então, querendo qualquer coisa, só contactar, tá, gente? Muito obrigado aí, o WhatsApp aí da galera aí, tá? Então, pega aqui qualquer dúvida, qualquer coisa, elogio, crítica, o que vocês quiserem aí, podem mandar pelo coisa que vai chegar em mim, tá? Gente, muito obrigado, tá? Muito boa noite.